Muito bem, estamos juntos, como propus e falei, mencionei em uma aula anterior, que iríamos estar aqui para falar um pouco sobre paideia, falar um pouco sobre cultura e educação dentro do mundo grego, até para termos uma visão geral e um entendimento mais distinto sobre a importância da educação dentro da Grécia, desde a Grécia Antiga, que foi o centro, foi o propulsor, o originador, né, o gerador da formação e da educação antiga e que trouxe uma repercussão para todo o mundo, esta forma, esse desenvolvimento, essa metodologia, essa didática, essa construção de formação do homem, que foi proposta dentro do universo intelectual, filosófico, do saber da Grécia clássica, a Grécia antiga. A paideia, o termo paideia, está relacionado, vinculado com cultura, vinculado com educação, certo? Então, todo o povo grego, todo o contexto da Grécia estava relacionado a um contexto de formação, a um contexto didático, a um contexto de aprender e desenvolver uma aplicabilidade de cultura, de desenvolvimento didático, de exprimir e desenvolver e aprender todo um contexto de saber. Então, é a verdadeira essência da aplicação, a verdadeira consciência do saber, o verdadeiro entendimento do saber. Então, todo o povo que atingisse, que atinge um certo grau de desenvolvimento, está inclinado justamente a partir da educação, da cultura, do contexto de formação em que está inserido. Então, a educação automaticamente proposta, desenvolvida dentro do universo da sociedade grega era justamente trazer um progresso fundamental e conduzir o homem a uma formação, conduzir o ser a um conhecimento, a um desenvolvimento, uma aplicabilidade que levasse ele a alcançar todo um contexto cultural, todo um contexto de visão de mundo, de ideia de sociedade, de ideia de saber, que viesse justamente a lhe conceder uma visão de educação. Então, a educação era uma função tão natural, tão universal dentro da sociedade grega, já justamente a partir da terminologia técnica, que já estava justamente vinculada à técnica, ao método, tá? A didática, a proposta em que era desenvolvida esta educação. E a educação, nesse sentido, ela se distinguia da formação do homem no aspecto de criação, mas formação do homem a partir de um universo, de um sentido, de um conjunto de aspectos, de elementos, de componentes que iriam formar todo um contexto de formação que era manifestado na forma integral do homem, na sua conduta, no seu comportamento exterior, na sua atitude interior, o comportamento interior, num conjunto de referência que, inclusive, Platão vai comparar esse conjunto de formação, de referência, de referencial, como se fosse ou estivesse adestrando a um ser, adestrando a uma pessoa, dando a ela todo um adestramento que se limitava, reduzida justamente a uma classe, a um contexto social, a uma formação cultural superior que concedesse uma diferenciação, uma formação que constituísse um princípio de uma fidalguia, que era justamente direcionada para a classe aristocrática, para que a aristocracia tivesse uma influência, tivesse um desenvolvimento de atitude, de aplicação didático-pedagógica que constituísse uma formação de primeira
classe de primeiro mundo, podemos dizer, utilizando uma expressão coloquial. Então, testemunho dessa cultura aristocrática helênica, a partir, inclusive, podemos utilizar aqui o nome, o personagem, ou a pessoa de Homero, que desenvolveu as suas epopeias, desenvolveu a Ilíada e a Odisseia, que foram obras de grande vulto para a formação do ser, para a formação da educação, para a formação do homem num todo, a formação integral, cooperaram dentro desse processo formativo, desse processo didático, pedagógico, proposto pela cultura e pela educação da formação grega. A partir, inclusive, do conceito central de arete, que foi utilizado e foi proposto por Platão, para desenvolver agora uma aplicabilidade desenvolvida a partir da Ilíada, da Odisseia, que era também já obras didático-pedagógicas de Homero, voltada justamente para essa formação, voltada para conceder ao homem um sentido pedagógico, um sentido didático, um sentido aplicativo de todo um contexto de uma vida que estivesse dentro de uma tradição, que estivesse acampada dentro de um contexto didático-pedagógico, de uma aplicabilidade de um mestre, de uma aplicabilidade de um saber, de uma aplicabilidade de uma construção de uma educação que primasse pela formação integral, pela formação não só intelectual, mas formação de caráter, formação de personalidade, formação de visão de mundo. E aí Homero, como educador, assim, ele era um educador que tinha uma visão mais voltada para o exemplo, para o padrão, para o aspecto não da separação entre, que podemos até dizer, de estética e ética, mas para inserir tanto esse padrão estético como esse padrão ético dentro de uma fusão que viesse a propor uma ação educativa a partir da poesia, a partir dessa harmonia poética, desse desenvolvimento estético da poética, uma ética, uma formação, uma condição de ter uma vida, de ter um procedimento, de ter um desenvolvimento que fosse voltado a um contexto de padrão, um contexto de excelência, um contexto de um ser que ele tanto tinha a capacidade de uma oratória, por ser um orador, e saber articular, e saber comunicar, e saber desenvolver todo um argumento, porque tinha alcançado um conhecimento a partir da arte, da sensibilidade, a partir da harmonia da poesia, da melodia, do fraseado, da construção harmônica, não é? Poética, dialogal da poesia, para com a condição de também desenvolver toda uma integração que resultasse nesta condição de formar esse ser no seu sentido não só intelectual, no seu sentido não só de transmitir saberes, de ter conhecimentos distintos, de dominar áreas distintas, mas também de ser formado em um todo, na sua condição intelectiva, mas também na sua condição ética, de padrão de vida, de padrão de essência, de ser um ser que estava dentro de um padrão de excelência, de um padrão de vida e de um padrão de comportamento em que a sociedade tivesse esse homem, essa pessoa, esse discípulo, esse aluno, como uma referência em várias áreas, a partir justamente até do seu próprio comportamento, da sua própria ética, do seu próprio sentido, da sua própria proposta de vida e da sua própria proposta de essência de ser em toda uma amplitude. Então, esta é uma introdução
que estou fazendo aqui a grande proposta que estava vinculada, relacionada, inserida dentro da proposta e do objetivo da Paideia, como o manual metodológico, o traçar e o transitar histórico, o perfil da educação grega. Obrigado a todos.